Olá! Na pauta de hoje, nós vamos continuar falando sobre as capacidades físicas. Na aula passada, nós falamos sobre ginástica de condicionamento físico, né? E a diferença entre atividade física e exercício físico. Na aula de hoje, nós vamos destacar a flexibilidade e a resistência, duas capacidades físicas, né, importantíssimas. As capacidades físicas, elas são grandes, né, são qualidades próprias de cada indivíduo e elas correspondem à parte física corporal dos movimentos. E é de extrema importância todas as capacidades físicas, pois nos proporcionam uma melhora no condicionamento físico e na saúde, né? Mas para saber se estamos progredindo ou regredindo, antes de mais nada, é preciso investigar em que situação está a nossa capacidade física. Ou seja, é necessário que você identifique em que nível está em relação a essas capacidades. Elas podem ser por meio de testes ou mesmo por reações corporais do nosso dia a dia. Por exemplo, se você está, né, agora que estamos muito em casa, muito tempo sentado em frente ao computador, né, você em pouco tempo vai sentir dores, pois a sua capacidade física relacionada à flexibilidade, ela vai estar em declínio, né? Fora a fraqueza muscular por causa de falta de mobilidade, né? Por isso a importância, né, exercícios físicos. Então, está aqui, né, a flexibilidade, que nós falamos o que é, então, essa capacidade física da flexibilidade, né? A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com amplitude, né, adequada. Exemplo, alongamentos. Então, os alongamentos é um bom exemplo de flexibilidade. A flexibilidade, né, como condicionante de performance físicas, ela pode ser entendida como a capacidade de mobilidade de ter determinada articulação em um ângulo completo, ou seja, a amplitude de movimento dessa articulação. Pensando tanto nas atividades do nosso dia a dia, quanto nos esportes, nas lutas, nas danças, nas ginásticas, podemos assumir que quanto maior for o grau de flexibilidade do praticante, né, maiores serão as chances de que ele tenha uma boa performance. Ou seja, é muito importante a gente trabalhar, né, desenvolver essa flexibilidade. E nós vimos na aula anterior que a flexibilidade ela é treinável, nós podemos melhorar a flexibilidade, né? E como nós podemos melhorar, né, então, a flexibilidade? Assim como as demais capacidades físicas, a flexibilidade ela é passível de melhora, né, com o treinamento regular. Inclusive, alguns programas de condicionamento físico baseiam especificamente em exercícios de alongamento, né, e flexibilidade. É importante manter a regularidade, né, desses exercícios e respeitar os avisos que recebemos do nosso corpo. Mas o que seria, né? Quais seriam esses avisos? A dor. A dor ela deve ser compreendida como um sinal, né, que estamos extrapolando o nosso limite. Por isso é fundamental que o executante busque se aproximar desse limiar da dor, mas sem ultrapassá-lo, né? Então, está alongando lá, sentiu que está doendo demais, vamos cada um no seu limite, né? Sem ultrapassar, sem forçar demais. Para aos poucos, né, a gente ir melhorando a nossa flexibilidade. Outro ponto de extrema importância é quanto à identificação dos grupos musculares e das articulações que estão sendo exercitados, né? Para a gente buscar o equilíbrio corporal por meio do alongamento dos músculos da parte anterior, que é a parte da frente, e posterior do corpo, e da alternância de exercícios entre os lados direito e esquerdo do nosso corpo, né?
para a gente fazer um trabalho global, um trabalho completo, né? Uma boa dica para iniciar uma sessão de alongamentos é você começar dos pés à cabeça, ou vice-versa, da cabeça aos pés. Por quê? Porque dessa forma nós trabalhamos o corpo, né, como um todo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a resistência aeróbia. Então, o que seria a resistência, né, pessoal? A resistência é a capacidade de permanecer o maior tempo, né? Ou seja, o maior tempo possível em uma atividade sem fadiga, ou seja, sem cansar, tá? Um exemplo, por exemplo, a prancha. Nós vamos tentar permanecer o maior tempo possível na prancha sem cansar, sem a fadiga, né? Então, a resistência aeróbia, ela consiste na capacidade física que permite a pessoa manter um esforço de intensidade moderada, né, por um longo período de tempo, equilibrando, né, a captação e o consumo de oxigênio. E como nós podemos melhorar a nossa resistência? Todas as capacidades físicas, né, elas têm como premissa que para a sua melhora, a prática de exercícios físicos regulares e sistematizados, né? Precisamos fazer exercícios regulares e sistematizados. O que seria isso? Não adianta fazer um dia, não fazer no outro, uma semana sim, outra semana não. Então nós temos que periodizar, né? Nós temos que fazer de forma planejada. Para que a resistência aeróbica ela seja melhorada, é preciso a gente compreender a relação da capacidade física com a frequência cardíaca, né? O que é a frequência cardíaca? Nada mais é do que a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, né? Então, por exemplo, numa corrida, quando o nosso batimento cardíaco começa a subir demais, é porque ainda não estamos tão preparados, né, para correr de repente daquela maneira. Então, nós temos que diminuir um pouquinho o ritmo. Já tem indivíduos mais treinados, eles podem correr na mesma velocidade e a sua frequência cardíaca não subir tanto, porque ele está mais condicionado. Então, através da relação da frequência cardíaca, nós conseguimos medir, né, a nossa resistência, ver quanto nós estamos progredindo também e evoluindo. Porém, né, é necessário observar que a melhora da resistência ela só será realmente efetiva se houver uma prática e um programa de treinamento regular, né? Sempre respeitando as limitações individuais e atendendo os objetivos desejados com a prática dos exercícios físicos, né? Que cada aluno, cada indivíduo, ele tem um objetivo, né? A intensidade dos exercícios, é aquilo que eu estava falando, ela deve ser aumentada gradativamente, né? Para que possibilite a adaptação do coração, dos pulmões e, consequentemente, do corpo todo, né? Portanto, explore inicialmente os exercícios leves, né? E com o tempo, de acordo com o desempenho, vai aumentando de moderado para alto. Então, por hoje é isso, pessoal, e até uma próxima aula. Grande abraço a todos.